E aí galera, então eu resolvi fazer mais um vídeo aqui respondendo algumas perguntas. Eu demorei a fazer, mas isso é bom porque eu consegui ter várias perguntas e daí eu seleciono as melhores para estar, as mais interessantes, assim, que eu considero mais relevantes, mais interessantes para estar respondendo aqui nesse vídeo então. Primeira pergunta aqui, de Matheus Conceição. Explique um pouco mais sobre como começar a desenhar. Eu já falei algumas vezes sobre como começar a desenhar. Tipo, eu acho que nesse ponto existem muitas maneiras de começar e as pessoas têm tempos diferentes, se envolvem de maneiras diferentes com arte, com desenho. Então tem muitas maneiras de começar a desenhar, mas o que eu recomendo é o que eu já falei em outros vídeos: optar por materiais bons e baratos, não sair já querendo experimentar tudo quanto é tipo de material, focar numa lapiseira boa, num grafite bom para lapiseira, dar preferência para sketchbooks, porque desenhar em papel solto, acreditem, quando se tem muito material começa a ficar chato de fazer a manutenção desse estoque, guardar, porque papel é uma coisa frágil e solto, ele vai se deteriorando, vai amassando, então tem que ter muito cuidado. Então com o sketchbook a gente já começa fugindo disso, né? É só ir desenhando, fica tudo ali numa ordem cronológica, perfeito, e muito mais fácil de guardar e de organizar ali o processo. E você parte para o próximo e guarda tudo numa estante e está sempre ali tudo organizado, é ótimo. Então recomendo muito sketchbooks. Eu uso, né, os sketchbooks da Canson, que eu acho sensacional. Tem um especial que eu adotei, que eu só uso ele agora, é um que é 180 graus, então você abre ele assim e ele fica 100% assim numa mesa reta, sem ficar voltando, atrapalhando ali com a resistência da folha. Também tendo essa pergunta como começar um desenho. Eu tenho um vídeo que fala um pouco sobre isso. Geralmente existem muitas maneiras de começar um desenho, mas em geral o jeito mais fácil e mais recomendado é pelo esboço. Vocês entenderam o que é o esboço? O esboço é como se fosse o alicerce do desenho, assim, a estrutura básica, e depois onde tudo se constrói, vai deixando toda a coisa um pouco mais complexa conforme o trabalho vai sendo adiantado. Pergunta número 2. O que é ser um artista para você? Pergunta cabulosa essa aqui. Mas eu acho que ela foi feita de uma maneira razoável, porque eu gostei da parte do pra você. Eu não acho justo querer dizer, por exemplo, o que é ser um artista, mesmo porque não existe essa resposta. Ninguém tem essa resposta. Essa resposta é um pouco pessoal, né? Porque o próprio conceito de arte ele é diferente em outros momentos da história. Hoje mesmo ele é um tanto quanto pessoal até. Não existe só um tipo de artista, existem muitos tipos de artista e um não anula o outro. Se eu falo sobre o que é ser um artista, eu acho que eu tenho propriedade apenas para falar sobre o que é ser um artista dentro do meu processo criativo. Eu considero o seguinte: eu acho que dentro do meu processo criativo, o artista, eu no caso, é um arranjador de significantes em busca de interagir com a subjetividade, com a experiência do outro, no caso do público, do espectador. Então eu crio através de desenhos e pinturas, de imagens, eu crio um arranjo de significantes que vai se relacionar através da experiência do outro, vai vestir a experiência do outro e vai dar outro significado que nem eu mesmo posso saber quando estou fazendo o trabalho. É nisso que eu foco, né? Eu trabalho nisso com pragmatismo mesmo. Eu penso objetivamente no que são significantes, no que eu considero significante potente, por isso que eu trabalho com o corpo, com a ideia de pássaros, do coração. São símbolos potentes, ou seja, que abrangem o universo de muitas pessoas.
todo mundo é capaz de entender o significante corpo. Por quê? Porque todo mundo tem um corpo, então é comum, é um significante incomum a todos e potente, né? Outra pergunta de Caio Nino. Quanto tempo você levou para estar no nível que está hoje? A vida inteira. E todas as experiências contribuíram para o meu processo criativo. Existe o tempo de estudo, né? O estudo específico, e isso eu precisei bolar algumas estratégias. Pintar é uma atividade que, assim como tocar um instrumento, demanda muito estudo e tempo de prática, então eu procurei arranjar tempo para estudar desenho muitas horas por dia, tipo 8 horas, 6 horas por dia. Como que eu fiz isso? Eu fiz isso arrumando empregos de desenhista. Assim eu passava, por mais que fossem coisas que não fosse meu projeto pessoal autoral, eu conseguia estar estudando desenho e desenhando 8 horas por dia. Coisa que se eu arranjasse um emprego que não fosse nessa área eu não poderia fazer. Então eu tive que bolar esse tipo de estratégia. Muitas horas, eu estudei muitas horas por dia durante muito tempo. Mas a resposta de quanto tempo você levou para chegar nesse nível, olha, eu desenho desde a minha infância, eu nunca parei de desenhar. Foi um processo que continuou e só evoluiu, e só ganhou espaço na minha vida. Com 16 anos eu tive meu primeiro emprego como desenhista num jornal, né? Mas já desenhava diariamente, bastante. Mas assim, se for para responder, muitas horas de estudo mesmo, mas a vida inteira, assim. O meu processo de formação como artista. Até experiências que não tem necessariamente a ver com desenho. E eu, pessoalmente, eu até recomendo e eu considero que o artista consegue, o pintor, o desenhista, enfim, consegue estudar apenas através da contemplação e da reflexão dos fenômenos da luz e de tudo. Então é difícil contabilizar isso em horas, mas é muito tempo mesmo de estudo, tá? Acho que respondi. Pergunta de Lana Figueiredo. Fale um pouco sobre o que te move e tenho curiosidade sobre a sua relação com outras linguagens de arte, música, dança, teatro, literatura, se consome e gosta. Ou seu tempo e apreciação são mais focados nas artes visuais mesmo? É muito interessante. Então, eu tenho relação com outras áreas de arte, sim. Eu gosto muito de literatura, muito, eu leio muito. A leitura é uma atividade que demanda bastante tempo, assim como a pintura. Por isso eu precisei de algumas estratégias. Hoje eu costumo ler muito audiobooks, porque eu consigo, nesse caso, ler pintando. Eu boto o audiobook para tocar ali e fico aqui em casa pintando várias horas enquanto leio livros, e isso foi uma estratégia assim que me deu um ritmo de leitura que eu não estava mais conseguindo ter por conta de conciliar as tarefas mesmo, do tempo de pintura, que é grande. Eu gosto então de literatura muito, até porque escrevo, meu trabalho também ele está entre a arte visual, a pintura, o desenho, e também tem muito de literatura, né? Música também, música faz parte da minha vida, eu toco instrumentos, eu gosto de música, eu já estudei bem mais, toco violão, arranho alguns outros instrumentos, e atualmente estou focado aí fazendo aula de violino e tentando aprender. É um instrumento bem difícil, mas eu acho que até que eu sou um aluno legal. Gostaria de estudar mais, não estou tendo todo esse tempo e dedicação, infelizmente. O teatro, eu tive um envolvimento interessante com o teatro na época que eu fazia a faculdade de artes. Eu andava muito com o pessoal do teatro, eu tinha amigos, né, vários amigos do teatro, e a gente inclusive fiz uma vez uma participação numa peça que chamava O Que Você Está Olhando, uma performance com pintura, e era bem legal. A gente participou num festival em Porto Alegre. Cinema, né? Eu gosto muito de cinema também, gosto de ir ao cinema, apesar que também não tenho ido tanto quanto gostaria por causa da pintura. Hoje eu vi o filme que eu gosto muito, que é o Coração Valente. Nossa, o filme, a gente começa a chorar nos primeiros 4 minutos do filme e só para nas 3 horas de filme. O filme é gigante, né? O Gibson é foda. Suzano, você é realmente um artista diferenciado.
pintura simples e sofisticada ao mesmo tempo. Agora seus desenhos da linha Grande Personalidades. Essa linha Grande Personalidades que tem aqui no canal. São imbatíveis. Que legal. Legal que você gosta. Nunca vi nada parecido. Seus rabiscos dão extrema personalidade ao traço. Sei que isso é uma particularidade. Mas mesmo assim você teria alguma dica para que se possa desenhar pelo menos um pouco parecido? Sabe que eu sou um retratista, né? Eu gosto muito de fazer retratos e assim, no início do meu estudo era uma das coisas que eu mais estudava, assim, fazer retrato. Fazia retrato ao vivo, fazia retrato geral, assim, e desenvolvi ali um tipo de traço que tá entre uma achura e um rabisco, né? E a lapiseira eu acho que agregou. A lapiseira agregou nesse estilo, porque deixa a coisa mais... uma linha fina que não começa a engrossar conforme a ponta vai gastando, como acontece no lápis. E também no caso do lápis, como é um tipo de traço rápido e meio nervoso, assim, né? É ruim quando perde a continuidade, assim. Então tem que ficar apontando o lápis, meio que corta o barato, né? Por isso que eu gosto da lapiseira. E esse tipo de desenho eu faço assim, eu esboço bem ele, deixo ele, como dá pra ver aí nos vídeos, né? Eu vou esboçando ele, deixo ele todo na proporção, assim, porque retrato é uma das coisas mais difíceis de fazer em desenho, por isso, por causa da sutileza, né? De repente, se errar ali uma distância do olho, já descaracteriza a pessoa toda, então tem que tomar cuidado com isso. Então a primeira coisa que eu faço é esboçar bem direitinho e deixar as proporções muito corretas, assim. Então depois eu entro com um traço bem nervoso e tento ser o mais espontâneo possível, assim, no rabisco e demarcar bastante as luzes e sombras através dos rabiscos e acho que eu já me familiarizei bastante com esse processo, então a coisa ficou tão natural que eu mal consigo explicar, assim, e eu tô começando a escrever sobre esse tipo de processo, que é melhor, porque já ajuda até a elaborar. Tem coisas que a gente faz de uma maneira tão intuitiva que é bom, é importante parar para refletir, para conseguir elaborar um discurso racional, né, que faça sentido. Então eu acho que eu vou escrever um texto interessante sobre isso. Bom, são essas perguntas que eu preparei para hoje. Não sei se eu consegui responder toda, mas espero que eu tenha respondido pelo menos algumas coisas que interessem. E quem quiser mandar mais perguntas para me fazer um próximo vídeo, fique à vontade, se inscreve no canal, ativa o sininho aí e até a próxima.